noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, nessa véspera de feriado aqui na nossa live. E hoje eu vou conversar com ela, que é uma imparável, né? A Bárbara fez parte aí da nossa maratona de live 24 horas lá em Balneário. E hoje eu trouxe ela aqui porque ela tem tanta coisa para falar que merece mais uma live com certeza, e é um tema muito sério, né? Com foco principalmente em ansiedade e depressão. A Bárbara, ela atende, né, em Itajaí, crianças, adolescentes e adultos. Eu vou explicar aqui um pouquinho mais para vocês sobre o trabalho dela antes de chamá-la. A Bárbara Berwanger, vamos ver se depois eu falei certo. Empreendedora, psicóloga e terapeuta, esposa, mãe e avó. Gaúcha de Novo Hamburgo, está em Santa Catarina desde 2019 e atua como psicóloga há 17 e como terapeuta há 20 anos. Antes disso, administrava a empresa da família junto com o pai por 15 anos. Atende, né, como eu falei, crianças, adolescentes, adultos e idosos nas mais diversas situações e patologias, atuando também com pacientes oncológicos e bariátricos. É professora do ensino técnico na disciplina de psicologia. Ela atua, né, com consultoria e assessoria em empresas e instituições, é consteladora sistêmica, terapeuta floral no sistema de Saint-Germain, mestre Reiki, aromaterapeuta. Hoje, junto com o filho Arthur, atende na Dazen, vamos ver também se esse nome tá certo, Psicologia e Terapia Zen Itajaí. E ela vê o ser humano como todo, né, físico, mental, emocional, psicológico e espiritual. E a gente vai descobrir aqui, né, o porquê da importância de trabalhar o ser por completo. Assistirem e compartilharem, já vai mandando aí o aviãozinho para todo mundo, que o assunto merece muito. Olá, boa noite, Carol. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, obrigada, né, por aceitar o convite de estar aqui no Finas e Poderosas numa véspera de feriado aí. Nossa, somos assim, né, Carol? Somos Trabalhando, fazendo as assim, coisas, né? imparáveis. É. Imparáveis, né? Bom, é muito bom sempre compartilhar a informação. Queria saber se eu falei o teu sobrenome certo, que eu esqueci de perguntar para ti. É Berwanger? Berwang. Berwanger. Isso. Berwanger. Uhum. Ah, tá. E o nome do consultório? Dazen? É, é uma palavra em alemão, então a gente pronuncia Dasein. Dasein. Ai, eu tô vendo que tem muito, tem muito truque aí nessas palavras. É, Então vamos confirmar, né? Bom, eu fiz a tua apresentação, não sei se queres complementar alguma coisa. eu acho que tu até encheu bastante a minha apresentação, assim, né? Colocou bastante coisa. E também, né, falando sobre a questão da minha carreira, né, Carol, estou passando por uma mudança, né, em algumas questões, né, fazendo uma mentoria e em breve teremos novidades, né, então estou sendo uma Ah, transição e estarei fazendo algo diferente daqui a um tempo, né. muito legal. Transição Continuando, sempre né, é bom. entendendo bem que eu continuarei atendendo, mas será mais algo que eu farei, né? Das poucas coisas que eu faço, mas será mais algo que eu farei, né? Vamos acrescentar mais uma nessa lista, então. É isso. E vamos acrescentar um pouquinho mais. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, que quando a gente está em dupla fica grande o rosto da gente, né? Fica, fica. Uhum. Bom, a gente sabe, né, até na nossa apresentação e na divulgação da live, a gente falou que a frequência também de mensagens e boatos na internet, falando dessas ameaças e ataques às escolas, diminuiu nos últimos dias, segundo os pesquisadores que fazem esse monitoramento online, mas o conteúdo, né, está sendo compartilhado aí após os ataques às escolas brasileiras em março e em abril, especialmente. Então, diversas instâncias governamentais anunciaram ações de combate à violência, né? E também afirmaram que o número de ameaças caiu, mas os pais, né, e mães continuam aí com medo e com dúvidas sobre enviar os filhos para a escola, né? Como aconteceu hoje, que inclusive, né, tinha aí uma série de mensagens, e a data foi citada nos boatos, porque é o dia que aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos em 99, e a gente sabe, né, que lá acontece, infelizmente, muito dessas tragédias.
Bom, para a gente começar aqui, que é um papo, né, muito extenso e muito profundo, Bárbara, queria saber como a pandemia afetou, né, a saúde mental das pessoas. É claro que a gente está falando de crianças, adolescentes, adultos aí, né, todo mundo, e como a resiliência pode ajudar a superar esses desafios emocionais após momentos desafiadores como esse, e como a gente vê agora que mal se, né, está recuperando desse momento, ainda tratando esses traumas, e já vem outras situações também desafiadoras, né, como essas ameaças, que afinal a escola deveria ser, né, pelo contrário, um ambiente que os pais pensassem: eu estou tranquilo porque meu filho está na escola, e hoje, né, infelizmente, nem isso dá mais para pensar. Então, queria te ouvir um pouquinho quanto a isso. Pois é, né? Eu fiquei pensando assim tanto e lendo algumas coisas, matérias, enfim, uma série de coisas, né, Carol, que a gente vai sempre lendo, se atualizando. E uma questão assim que me ficou, né, pertinente, assim, é como as pessoas gostam de buscar as coisas no passado, né? E reviver coisas que são desnecessárias, né? Sendo que, bom, essa tragédia foi lá atrás, e para que reviver isso, para que refazer isso se, né, as coisas elas são daqui para frente e a vida da gente é um contínuo, né? Então, para que reviver coisas que são desnecessárias dentro de um contexto, né? Eu vejo assim que a mídia, não é a mídia que é o caos, né? O problema são as pessoas que usam a mídia e como usam a mídia, né? Como elas usam as redes sociais, como elas usam toda a parte de internet, né, e de acesso a essas questões todas, né? Então, assim, quando eu penso nessa questão que a gente coloca assim, as mídias, né, mas são as pessoas que utilizam as mídias e que fazem disso, então, um grande palco, né, vamos pensar assim, né, no sentido de reviver coisas que são desnecessárias, né, que são já do passado, como eu falei antes, e que para que trazer isso hoje para o nosso contexto, né? Quando a gente tem aí a mídia que poderia ser muito benéfica em muitas coisas que poderia trazer de informação real, de coisas boas e saudáveis, e temos coisas boas e saudáveis, né? Mas parece assim que sempre é esse foco assim da desgraça, da ruína, né? De violência, né? Coisa sanguinária, enfim. Então eu quando também estava pensando hoje na nossa live, né, pensei assim que quanto é importante a gente também pensar que a mídia, né, como a internet, no caso, a gente sabe as notícias muito rápido, né, mas ao mesmo tempo nos beneficia quando a gente tem pessoas longe, pessoas queridas, que a gente pode estar entrando em contato, fazer uma live, falar de coisas boas, né, de informação, tanto quanto o nosso hoje, a parte tanto de mídia, jornalística, enfim, acaba trazendo só essas questões assim, né? Quanto à questão da pandemia, também foi muito utilizada a mídia em função disso, né? Tocando terror nas pessoas, trazendo violência e instigando o que é de mais profundo no ser humano, que é a questão do medo, né? Uma das coisas mais profundas do ser humano, que é o medo, né? Então você bota esse terror, bota esse medo nas pessoas, coisas que talvez as pessoas já vivenciaram e já passaram e não querem passar de novo, e acaba alavancando e buscando traumas passados, coisas que são, né, já às vezes trabalhadas, mas que a gente sabe que a mente do ser humano, ela é atemporal. Então, o que que acontece? No momento que eu tenho um estímulo, acaba por reviver coisas. E aquelas emoções lá de trás, a gente sente. Vou falar de coisa bem simples, vamos falar de coisa boa, né, Carol? Porque não vamos falar só de coisa ruim, né? Quando a gente sente um cheiro de uma coisa que a gente gosta, a gente remete a uma lembrança. E aquela lembrança, ela é atemporal, porque tu vive ela. Aqui, né, se você sente, assim, né, pra mim, uma coisa muito gostosa, assim, né? Era o cheiro da casa da minha avó. Se eu vim em algum lugar e eu sinto aquele cheiro, para mim é uma lembrança deliciosa, que eu me remeto imediatamente a isso. E isso nós estamos falando da parte psicológica, emocional, né? E que a pessoa então lembra, né? Assim como a gente lembra de coisas ruins, né? Então, assim, eu lembro um cheiro de uma coisa que eu não gosto e eu me remeto àquela lembrança e àquela questão também, né? Então, quando a gente fala da questão, né, pandêmica e tudo mais, e com agora essas situações, parece que o ser humano não pode ter sossego, né? Ele tem que ter alguma coisa para criar, assim, um caos, né? Para criar uma situação, né, de terror, então, de violência, né? E quando a gente fala dessas coisas, eu vejo assim,
que o quanto foi, né, assim, as crianças, adolescentes, idosos, né, trancafiados dentro de casa, né, e necessário num primeiro momento. E hoje ainda a gente tem o reflexo disso, né? Como a gente colocou ali no título da live, em depressão, em ansiedade, em situações que a gente ainda está trabalhando de sair da frente das telas, né? Porque parece que as crianças, em função disso, e em função de os pais estarem dentro do contexto da casa, né? E tinham que trabalhar, era mais fácil dar uma tela para a criança do que brincar com a criança, do que fazer alguma atividade com a criança. Ou como a gente vê, assim, né, muito cedo, bebês, crianças de 2 anos tendo um celular, porque quando estão incomodando, já enfia ali o celular, bota qualquer coisa que toque, cante, chacoalhe, né? Onde a criança vai aprender a sua visão, em vez de pegar um colinho, de dar um abraço, né, de conversar com a criança, de fazer tudo aquilo que os pais, digamos assim, são educadores, né? Para estar trazendo esse afeto, para estar trazendo esse aconchego, esse acolhimento. E aí a gente está falando de emoções, do que é que, né, essa frieza que a gente está vendo hoje, nessas situações todas, aonde está faltando esse afeto, esse carinho, esse colinho, esse deixar a criança ser criança, ela poder brincar dentro do contexto da sua idade, né? Essa semana eu estava numa reunião de pais e aí me perguntaram assim, né? Como é que a gente, acho que na live da semana passada, como a gente fala com a criança, né? A gente fala dentro da sua idade. A gente não vai, a gente vai responder aquilo que ela pergunta de uma forma que ela entenda dentro da idade dela, né? O que eu vejo muito hoje é assim, trazendo toda a informação para a criança sem que a criança perguntou. E aí choca, causa um trauma, né? Ou num adolescente que não está pronto ainda para assistir algumas coisas e ver algumas coisas, como nessas situações todas que aconteceram aí, tem crianças que os pais protegeram no sentido de não mostrar, né? Não trazer isso. Mostrar sim que eles precisam se defender, né, de pessoas, defender de outras situações, mas sem trazer esse contexto da tragédia, né? Uhum, E que é entendi. saudável também. Uhum. É bem interessante isso que tu comentou, porque como eu também gosto, né, de estudar e o ser humano entender um pouquinho mais esse lado, recentemente que eu comecei a me aprofundar, assim, né, nessa questão da neurociência e tal, e entender que realmente, né, não tem essa questão de passado, presente e futuro, que pra gente é tudo igual. E ali no teu exemplo da pandemia, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, né, com 8, 9 anos. Então, naquela época eu não vivia aquele luto, né? E aí, quando veio a pandemia, que era uma coisa que eu tinha dentro de mim, que eu nem imaginava, achava que estava tudo resolvido, né? Eu tive, assim, sofri, né, de ansiedade e questões que eu nunca pensei que eu teria, porque eu me considerava, eu fé, super evoluída, né? Nada vai me abalar. E aí, tu acredita que veio essa questão do luto, que daí, tipo assim, como eu não vivi naquela idade, eu comecei a viver antecipadamente aqui no presente, assim, E é uma foi coisa muito louco. interessante, né, Carol? Esse teu relato, né, comprova, assim, muita gente, assim, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de Uhum. passado, né? Ansiedade é passado também, porque tu já passou por uma situação angustiante, tu não quer passar de novo, né? Exatamente, e aí tu não tem o que fazer, né? Porque a gente não pode controlar a vida, e aí tu se vê ali em uma situação que tu, né, só tem que esperar e fica sem ação, e aí realmente aí tu revive aquele passado porque tu estás ali impotente, né? Isso. É, é E muito engraçado. enfim, né? Teve essa questão das perdas e fez esse quadro de ansiedade perante isso, né? Pelo que tinha vivido e o que estava vivendo, né? E o medo de perder as pessoas do hoje, né? Com essa Aham, situação toda. exatamente. E quais são as causas, né, subjacentes, assim, no emocional, por exemplo, de viver, vivenciar, ou saber da violência, né, por exemplo, nas escolas, trazendo agora para esse tema aí atual? É, quando eu li essa frase, né, Carol, eu fiquei pensando assim, essa frase a gente tinha que reformular, porque na verdade é o mundo que está violento, né? É. Então, assim, como fazer para o mundo se tornar um lugar mais tranquilo, mais calmo, sem essa violência, né? Que tu abre qualquer aplicativo de Instagram, né? Que a gente está fazendo a live,
ou uma leitura de um jornal online, ou de uma outra questão, e que você não vê violência, né? E que você não vê situações de muita, 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 muita violência, e que acabam repercutindo dentro do contexto da escola, né? Por quê? Porque as crianças estão lendo e assistindo todas essas coisas, né? E trazendo, né? E a gente vê hoje muito mais. E outro dia me perguntaram desde quando eu trabalho dentro de escola, né? Desde 2005. Faz um tempo, né? Então, assim, o que que eu vejo, né? Que muito as próprias crianças trazem de violência para dentro da escola, agredindo professores, agredindo adultos, né? Então, assim, e isso não é falado, né? Na inversão de algumas coisas que estão sendo há muito tempo questionadas, né? E que a gente precisa entender que hoje está vindo isso de fora também, né? Tanto de uma violência mundial, aí que temos essa violência, quanto essa repercussão que dentro da escola, né? Como essa semana aconteceu uma situação, né? Que também foi me relatado, uma criança de 2 anos, ela bateu na professora, né? E a professora ficou, o que eu faço agora? Né? Mas a criança Dois de anos. 2 anos. Mas essa criança de 2 anos, ela tem dentro ainda daquela fase, né, algumas reações, mas que tem que ser coibidas. Ela não pode ser perpetuada, né? E isso eu me lembro até de uma situação do meu sobrinho, que ele era muito grande, e ele também tinha uma faixa assim, 2, 3 anos, e ele vinha e fazia assim, pá, na gente, né? E um dia eu peguei as 2 mãos dele e eu disse assim, você não pode fazer isso comigo. E ele ficou me olhando. Então, o momento que eu educo a criança, no sentido de que eu faço carinho, a mão, daí a professora dizendo, né, a mãozinha serve para fazer carinho. Mas ali a professora estava fazendo uma coisa, mas o objetivo da escola não é a educação em si, é o ensino, né? A educação é dos pais. Então, o que que acontece? Se eu em casa aceito ou faço a violência, vai ser uma repercussão na escola também. Ou a Uhum. criança passa por um contexto violento em casa, ela vai repercutir dentro da escola, né? Sim. Então, assim, o quanto é importante que a gente ensine para as crianças, né? Eduque as crianças, vamos dizer assim, os pais, enquanto pais, eduque as crianças que a violência não é boa, né? Que de nenhuma forma é boa, né? Uhum. Então, desde uma criança pequena, que é ali, né? Vem com a mãozinha, pá, bate na professora, e eu permitir, ela vai continuar achando que aquilo é certo. E se Uhum. em casa não houver um trabalho onde a criança vai, pelos pais, ser educada que ela não pode fazer, ela vai crescer e ela vai começar a levar isso adiante e vai chegar aonde hoje temos exemplos que estão fazendo o que querem, como querem e onde querem coisas e que acabam repercutindo numa violência, né, Carol? Então, assim, os adultos são responsáveis por isso. Tá? Os pais são responsáveis por isso, os adultos são responsáveis por isso, né? Tanto na questão de proteger a criança, quanto de ensiná-la desde pequena, né? De proteger a si, de proteger os outros e de não gerar violência também, né? Então, assim, o Uhum. quanto é importante que nós, enquanto pais, ensinemos, né? E às vezes acontece, né? Que nem, tem a fase da mordida, tem a fase disso, tem a fase daquele outro. Mas a gente precisa ter, né, uma clareza quanto à questão da educação dessas crianças. E aí vão ser os adolescentes. Aqui eu não estou falando de patologia. Estou falando de uma criança, né, dentro do seu contexto, onde está sendo educada, né? Claro que a gente sabe que quando a criança tem uma patologia, a gente também tem que usar um manejo diferenciado quanto a isso, né? E a pessoa fala, Uhum. É o famoso colocar os limites, né? colocar os limites, as regras, a rotina, e isso cada vez assim eu vejo que é mais difícil para os pais nas suas rotinas exaustivas, né? E muito aquela questão assim, né, da compensação, ou então também assim a questão, porque eu não tive, eu vou dar para o meu filho, né? E daí que eu insisto, gente, vocês não tiveram, mas o filho de vocês tem. Vocês têm que então alimentar a sua criança interior, né? Tem que alimentar as suas coisas, tem que, né, trazer essa compensação, mas não para a criança que vocês têm ali que está toda atendida, às vezes até em excesso, né? Uhum. Verdade.
E como a tecnologia pode ser usada, né, para ajudar a prevenir a violência, porque a gente sabe que é um meio organizado para, né, que, aliás, utilizado para organizar os ataques e ameaças. Oi, Lu, boa noite, o pessoal está entrando aí. E como os pais devem proceder nesses casos, né? Eu vi você comentando, inclusive, na tua live esses dias, que adolescente e criança não tem privacidade, né? Os pais têm que checar ali o celular e tal, porque às vezes, eu tô invadindo a privacidade do meu filho, mas como assim, né, gente? Ainda é uma criança que tem que ter educação. Então, os pais devem ficar atentos e monitorar, é isso? Sempre. Porque, que nem eu disse, uma criança de 2 anos, o que uma criança de 2 anos sabe? Ela tem o mundo na mão. 2 anos. Uma criança com 2 anos tem que estar brincando, tem que estar jogando, tem que estar explorando o brinquedo, está conhecendo o mundo. Ela tem 2 anos. Ela não tem que ter um celular na mão. Né? Tem criança de 2 anos que mexe, às vezes, no celular melhor que a gente, né? Fato é esse, né? Ela já sabe lá todos os aplicativos que ela quer, o joguinho, né? E tal, e tal, tal, tal. Eu já vi isso, né? Já sabe, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas por que não está brincando essa criança? Nessa idade ela está construindo, tá? Uma personalidade, um caráter. Ela está construindo o seu futuro ali, desde sempre, né? A gente está sempre construindo, mas. Né? Então, assim, quando fala assim, os meios, tá, mas e cadê o pai e a mãe que tem que estar controlando, tem que estar, né, monitorando esse celular? Se vai dar, por algum motivo, né? Tem pais que eles são bem radicais. Meu filho não vai ter celular até 10, 12 anos, né? Não digo Radicais, imagina, né? Tipo, a gente tem que chamar de radical então, porque o eu comum é até ter, né? falei errado, assim, né, Carol? Porque eu acho que não tem que ter, né? Fato é, Uhum. né? Mas hoje, com a função toda de que, né, às vezes tem pai separado, daí vai para casa de um, vai para casa do outro, né? Daí a criança quer falar, daí quer chamar a mãe, quer chamar o pai, quer fazer não sei o quê. Poderia estar falando pelo celular do adulto, né? Que eu fico assim pensando, né? Um dia eu perguntei assim, né? A gente brinca, eu e meu marido, como é que a gente sobrevivia no mundo sem celular, sem isso, sem Tem que correr aquilo, no sem orelhão, jogo, né? né? Correndo no orelhão, tinha que comprar ficha, que as pessoas nem sabem quando a gente brinca, né? Tá caindo as fichas. Ninguém sabe, né? O que é isso, né? Depois tinha os cartão, né? Telefônico, enfim. É. Né? Queria falar com a pessoa que tinha que ir em algum lugar, né? Então, outro dia até comentaram assim, porque a meu pai, né, sempre ele trabalhou, ele tinha aquelas de guinchar carros à noite, né? Que fazia serviço pro Detran. E nós tínhamos telefone em casa, em 1970 e pouco. Então, nossa, vocês tinham telefone em 1970 e pouco. Sim, porque ele trabalhava com aquilo. Então parece um luxo, né? Mas, na verdade, Uhum. era trabalho, né? Mas, assim, como as pessoas se comunicavam, como elas chegavam. E a gente vê essa questão da comunicação, né, com crianças que já não sabem mais conversar, adolescentes que não sabem olhar no olho e conversar, né, e adultos que não sabem, né, porque a gente já tem uma geração aí que está um pouco maior, né, e que não sabem conversar, né, e não foram orientados como usar isso uma ferramenta positiva para ter, né, como eu disse antes, eu tenho uma amiga que ela morou em vários lugares e a gente, né, usava um meio lá para se falar quando conseguia, assim, um horário e tal. Hoje tu pega o telefone, eles nem, um dia um adolescente que eu atendia, como é que vocês faziam? Ele me perguntou, né? Como é que é isso, assim, né? O que é? Eu falei que teve aquele momento que tinha aquela empresa Telex, né? Mas para mim o Telex era outra coisa, né? E aí eu fui tentar explicar para ele o que era o Telex, sem chance, né? Não deu. Não deu, né? Então, assim, o quanto evoluiu, né? Assim, se a gente for pensar o WhatsApp, eu nem sei quantos anos tem, mas não são muitos. E o quanto já Uhum. evoluiu, né? As redes sociais, com a questão da pandemia, tudo que evoluiu, né? A gente está fazendo aqui lives de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, chamando outras pessoas para fazer, Facebook, né? Eu, na pandemia, fiz Tem aí ainda profile. o metaverso, né? Que vai ficar mais ainda. Então, assim, quanto a gente pode usar positivamente esses recursos e o quanto não é utilizado positivamente esses recursos, né? Então, assim, e a questão dos pais. Os pais têm que monitorar, têm que botar filtro, têm que controlar, né? Então, assim, tem que, tem que fazer essas coisas, né? Então, assim, Uhum. tem que monitorar. Meu marido escrevendo Telegram é o chat daquela época. É bem isso, né? Porque é É. bem retrógrado ainda, né? Então, assim, são coisas que
a gente precisa olhar, a gente precisa estar em cima, monitorando, né? Nem eu tenho adolescentes no consultório que dizem, porque meu pai botou lá 1 hora para isso, 1 hora para aquilo, e eu quero ficar mais tempo jogando esse, aquele, e falando com os meus amigos, não sei o quê, né? E a gente entende, assim, que isso é um movimento saudável. Por quê? Porque naquele momento de bloquear, ele vai ter que fazer outra coisa, né? Vai estudar, vai jogar um jogo diferente, vai conversar com alguém. Quantas famílias não sentam à mesa e comem, né? Cada um come ou no seu quarto, ou na sala, ou sei lá, ou num horário diferente. Claro, cada um com a sua rotina, mas será que não tem um momento que é possível no final de semana, né? E aí eu ouvi de um pai, ele disse assim para mim, olha, teve um momento que o meu filho, ele estava jogando. E aí ele estava jogando, e eu disse pra ele, eu vou jantar. Se tu não chegar aqui até eu terminar de comer, tu não vai comer. E a mãe achou um absurdo, né? Meu Deus, cruel, né? E o menino, já vou. E o pai comeu, E aí, tranquilamente. vai enrolando, né? Um já vou, leva Então, 2 horas. o menino chegou na mesa, ele tinha terminado de comer, né? O pai tinha terminado de comer. Ele olhou o prato do pai, o pai olhou para ele e ele Uhum. voltou pro colo. Porque ele sabia que ele não ia comer. E a mãe já queria sair atrás, né, para dar uma comida, e etc, né, etc. E aí, depois ele conversando, daí minha mulher brigou comigo, porque, né, eu não tinha, coitado, ia morrer de fome, porque até ia ficar até manhã de manhã. Eu disse, Ah, ele não não morre não, passa muito pode, jogando, tudo ele certo, toma né? água, vai passar bem. Amanhã ele vai lembrar que ele tem que desligar o jogo e vir aqui jantar. No outro Aham. dia, exatamente, aconteceu isso, né? Ele chamou uma vez, o menino desligou, senão na verdade jantou, Uhum. né? Ele Engraçado que o meu pai fazia a mesma coisa, não tinha nem tecnologia, mas se não sentasse, não comesse ali, ele olhava até a gente terminar. então assim, é isso, né, Carol? Então eu gosto Uhum. assim também, tem um psicólogo, o Rossandro, eu nunca sei o sobrenome dele, né? Ele fala assim, qual é a primeira, né? Ele fala de uma situação dele com a mãe dele lá, e daí ele diz que vai para a faculdade, e daí ele conta assim, né, que depois ele estuda, que a primeira relação que a gente tem, né, é o respeito, para depois ter o amor. Então, assim, Uhum. e hoje a gente vê pais assim, você me ama ou amo o papai? Ama a mamãe ou amo o papai? Não, né? A criança não precisa ter isso. Ela sabe que o amor é dos dois e que os dois amam ela, né? Competem entre si, né? Tipo, é o fim, assim. Não Tipo, precisa. o meu filho gosta mais de mim ou mais de ti, né? Tipo, Pra quê? Sabe? Pra quê? Ou escolhe, ou tua mãe ou eu. Não, né? Não, né? Até que o Walter é meu marido, tá? Ele tá colocando assim, tem o fato da capacidade cognitiva para compreender os fatos, né? Criança vem muitas coisas antes do tempo. E é verdade, né? verdade. Aquilo que eu falei antes, a criança tem a capacidade de compreensão dentro às vezes ela é um pouco precoce, mas ela continua sendo uma criança. Ela tem Uhum. entendimento, mas ela continua sendo uma criança. E você sempre Uhum. vai perguntar para ela primeiro: o que você sabe disso que você está me perguntando? Né? E aí, perante aquilo que ela te responder, você vai responder somente aquilo que ela está te perguntando, no entender dela. Uhum. Mas é como tu falaste, né? Hoje é tanta informação que eu tenho sobrinhos, né? Por exemplo, tem uma adolescente agora com 15 e o menino tem 12. E tem coisas que a gente leva uma aula, né? Uma lavada deles, assim, que tu pergunta, ele já vem com tipo, sabe muito mais que a gente. É, eles sabem muito, mas não sabem nada. Essa é a questão. É, ele sabe um pouco Tem coisa de cada, né? Olha que a tudo. gente pergunta para eles e eles, o que é isso? Né? Que nem, mas o que é isso? Isso às vezes são coisas que eles já podiam ter conhecimento, né? Mas não Sim, sabem. sim. Bom, e o que, que pode ser feito, né, para ajudar, no caso, as vítimas da violência nas escolas a lidar com o trauma, né? Por exemplo, eu soube, né, que teve uma entrevista coletiva ali do ataque em Blumenau, que o pai tinha, né, feito todo um discurso para acalmar a mãe, porque era aquela criança que foi vítima, né, ali do machado e tal. Ele em nenhum momento tinha contado, acho que para a mulher, sobre aquilo, né? Então havia, né, um cuidado para poupar ela daquela informação. E na coletiva, os jornalistas começaram a fazer pergunta, e daí uma coletiva de imprensa, né? Não tinha como controlar. E ele disse, né? Tipo, vocês acabaram de colocar todo o meu trabalho, né? Por
água abaixo, porque tudo que ele fez para proteger a mãe ali no momento das perguntas, né? Não deu mais. E a gente sabe que qualquer categoria, infelizmente, a minha primeira formação é jornalismo, a gente sabe que tem pessoas sem sensibilidade, empatia, que, né, como tu disse, quer ver a violência, quer ver o sangue, a gente sabe que é isso que vende a TV. A TV e a mídia, enfim, eu sei da importância da mídia, e é engraçado que, como eu conheço os dois lados, na pandemia eu provei do meu próprio veneno, né? Porque, como tu falaste, assim, era aquela violência, aquele medo. Eu pensei, gente, tipo, eu nunca fui, assim, sensacionalista, né? Nunca fui a favor nem de matéria policial e fazer todo aquele alvoroço e tal. E, claro, o veículo a gente sabe que é uma linguagem subliminar, né? Que te pede para fazer isso. Mas a gente vê como, né, tem gente que instiga e que parece que quer arrancar e viver daquilo porque é isso ali que vende, teoricamente, né? Pois é. E então, por que não né, vende coisa melhor, né? é, Por que não? como é que nesses casos, assim, a gente pode lidar com trauma, né? Não só as vítimas de violência, mas, como tu falaste, todo mundo que está envolvido aí no contexto. Com terapia, né? Com muita psicoterapia, né? Eu, assim, quando eu escuto uma coisa dessas, né, Carol, eu fico me lembrando de vários casos que eu já atendi, inclusive de crianças, né? Me lembro especificamente de uma que o pai morreu de uma forma, né? Também que a gente não veicula, né? Então, Uhum. assim, e a menina disse pra mim assim, ela tinha 9 anos, eu não quero saber como meu pai morreu. Quando eu for grande, minha mãe me conta. Extremamente Nossa. saudável, E que madura, né, pra idade. né? Então, assim, para que fazer o sensacionalismo, né? Ou como eu trabalhei em escolas que tinha muitas situações de abuso e que daí a gente ficava sabendo de todos os detalhes desnecessários, né? Já basta Uhum. saber, né? Que a criança teve essa situação, né? Familiar, enfim, né? Ou sei lá de quem. Então, assim, o que fazer? É muita psicoterapia, se necessário, né? Fazer, tomar medicação, enfim. E tem traumas, né? Que, como eu vou dizer assim, são para o resto da vida, né? Você aprende a conviver com determinada situação, olhar ela de uma forma, né? Mas tem coisas que ficam marcadas na pessoa e que, né, como eu disse, com muita psicoterapia, às vezes com o uso de medicação, com uma troca de rotina, com uma série de coisas que a gente faz para ela poder superar aquela situação, né? Especificamente no caso dessa mãe, qual era a necessidade de eles ficarem perguntando detalhes sórdidos daquele bem precioso que morreu ali? Me diz, qual a necessidade? Não Né? vai Ou mudar falar nada. para ela o que a vida deles mudou. Deles não mudou nada, mudou a vida dela, né? Uhum. Então, esse pai, no seu que sabia, né, no seu desespero, eu vi essa entrevista, essa fala do pai, né? Ele Uhum. fala, e eu acho que ele fala com muita coerência, no sentido de para quê? Né? Como você disse, eu também faço parte disso, enfim, né, tal. Mas para quê? Para que essa coisa, né? Que a gente, eu digo assim que eu há muito tempo não assisto jornal de televisão aberta, né? Nem de televisão fechada, Eu também. né? Porque eu digo assim, nossa, né? E às vezes eu estou em certos lugares e eu digo assim, meu Deus, deixa eu botar uma bacia embaixo, né? Porque é só isso. É só isso que. E se a gente for questionar e botar uma crítica, é só isso que vem de notícia, né? Uhum. Então, assim, pelo jeito é, né? Porque só se vê tragédia, né? Infelizmente. Uhum. E, e grande parte dos culpados disso se alastrar são os meios, né? Os jornalísticos que há lá, né? Que vão divulgando, 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 divulgando. E dentro da minha profissão, a gente sabe que tem coisas que não devem ser divulgadas e acabam sendo divulgadas. Porque a gente sabe que instiga, né? Uhum. Então, assim, o quanto é necessário ter esse cuidado. E eu vejo assim que o ser humano perdeu essa empatia de cuidar do outro, né? De se colocar no lugar do outro, de cuidar, né? Do que você vai falar, como que você vai falar. Ah, não, mas a criança hoje em dia sabe de tudo, o adolescente sabe de tudo. Fala ali, vomita um monte de coisa em cima da criança que ela não está pronta para estar ouvindo, né? Ou assistindo, como a questão de filmes, livros e outras tantas coisas que não, mas isso pode, porque já está assistindo, né? Porque muitas vezes é questão assim, dá trabalho, né? Tu botar regra, a criança vai chorar, vai fazer birra,
desculpe, vai ter que sentar com ela, vai ter que conversar, vai ter que às vezes botar de castigo, vai ter. Existe uma série de coisas que está incluso no pacote ser pais, né? Então, assim, dá trabalho. É verdade. E quais são as principais ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas para desenvolver a resiliência após traumas como esses ou situações extremas? Então, né? Quando a gente fala em situações extremas, a gente pode pensar várias, né, Carol? A gente está hoje focando nessas, mas a gente tem muitas situações, né, de traumas, de situações que, né, como? Né? Achando objetivos e metas para frente, né? Conseguindo enxergar algo, porque tem pessoas que caem em depressão profunda e não conseguem mais enxergar, né? E é difícil, né? Porque não é uma coisa voluntária, né? Tu não escolhe aquilo ali. Tu não... Aquilo que Enfim, é uma luta, atropela, né? Para a pessoa né? sair. Então, assim, o que fazer, né? Então, assim, a gente sabe que a perda de um filho é uma perda irreparável, né? Então, a gente vê mães criando projetos de situações, fazendo movimentos de trabalho voluntário, de fazer projeto para tentar, né, digamos, tentar proteger outras crianças que aconteçam aquilo, né, ou situações enfim, várias situações que a gente sabe, assim, que acabam pais, né, ou que morrem de uma doença, né, então, assim, de fazer algo para quê? Né? Por que que se faz isso, né? Para transformar aquilo em algo que o outro talvez não sinta, né? Porque eu quero, então, ajudar que aquela pessoa não passe por aquilo que eu passei. Aí eu tô falando de empatia, eu tô falando de cuidado, tô falando de uma série de coisas. Mas isso é um processo muito profundo e interno. Porque a É. dor, ela tá lá em algum lugar, né? Porque tu não tem mais aquele ser ali do teu lado, né? Então, assim, eu me coloco empaticamente como mãe, que sou, né? Meu filho já tem 26 anos, está formando em psicologia também. Eu penso hoje se acontecer uma coisa com meu filho. Eu não serei a mesma, entende? A gente se coloca nesse lugar, né? Uma coisa é a gente, nem, né, perder, digamos assim, familiares mais velhos. É uma sequência da vida, né? Tu sabe que tu tens, aquilo é uma questão, né? A pessoa está mais velha, enfim, não necessariamente precisa morrer naquela idade, mas, enfim, né? Uma hora vai acontecer, né? Isso que é a questão, né? Mas, assim, tu perder um filho que tem 3 anos, 2 anos, 1 ano, 20 anos, que está com toda a plenitude da vida para frente, em qualquer idade, um filho, né? Minha bisavó que perdeu uma filha já adulta, com 50 e poucos anos, a filha, né? Ela tinha 80 e alguma coisa. Ela disse, não era a ordem da vida. Ela disse, não é a sequência lógica da vida. Extremamente lúcida, morreu com 102, né? Então, assim, isso não é a sequência da vida. Para nós, o nosso entendimento, né? A gente pode ter com a nossa crença espiritual, ou não fazer todo o entendimento, mas aquela presença física e tu saber o que é que aquele serzinho ia ser ou fazer, ou, enfim, né? Tu pode usar do teu perdão, tu pode usar de uma série de coisas, mas até hoje, e olha que eu já atendi muitas mães, né, que não fazem questionamento, Uhum. né? Como seria? E pais também, né? E pais que perderam filhos também adultos, enfim, né? Como assim, né? Então, é algo irreparável, mas que tem como tu trabalhar para tu seguir. Parece que é contraditório, né? Que tu não vai conseguir ir adiante. Mas sim, né? Se vai adiante. Muitas vezes os casamentos acabam, muitas vezes, né? Acontecem coisas, enfim, né? Por conta disso, às vezes se unem mais, né? Ou como eu tive uma situação que a mãe perdeu uma criança, na sequência descobriu que estava grávida de outra e queria botar o mesmo nome. Então, assim, é o mesmo sexo. E aí foi um trabalho intenso, porque não era a substituição daquele. É, exatamente. É Era uma outra vida, né? era uma outra vida, né? Uhum. Então, assim, Mas para ver como mexe o psicológico, né? Tipo,
E, enfim, vai, né? Toda uma questão espiritual e vai além aí ainda. É toda uma questão, né, psicológica, emocional, espiritual, né, dependendo da sua crença. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, Uhum. passar por um trauma, superá-lo ou olhá-lo como uma forma de seguir à frente, a resiliência e a capacidade de ir à frente, né? De tu encarar as coisas e seguir, né? Então, assim, é um trabalho profundo depois de um trauma tão grave quanto esse, né? Uhum. E quais são, Bárbara, os sinais de alerta que os professores e pais devem procurar em relação à violência, né? Como eu consigo notar uma mudança de comportamento numa criança ou num adolescente, seja de depressão, né? Ou que ele se torna até mais violento, né? Sendo instigado aí por essas mensagens ou por essa convivência. Então, o que acontece, né? Sinais, se é uma criança muito calma e de repente ela passa a ser violenta ou passa a ter um comportamento diferente, né? Quase respondeu minha pergunta já. Ela passa a ter um comportamento diferente, né, Carol? Então, assim, a gente tem que ficar observando. Ou se ela tá dormindo mais, ou se ela tá ficando acordada, ou se ela tá comendo mais, se ela tá comendo menos. Depende da faixa que ela tá de idade, né? Porque daí a gente sabe que tem faixas etárias que eles comem muito, mas enfim, ou dormem muito. Mas que mudam o comportamento e tem algo que, né, a escola vai falar, que os pais vão perceber. Porque, assim, muitas coisas a gente percebe dentro do contexto da escola. Passa a ser mais violento, por que está violento, por que está fazendo bullying com os colegas, o que está acontecendo, né? Então, assim, muitas vezes um sinalizador é dentro do contexto da escola. E, às vezes, aquela família é tão violenta que aquela violência dentro da escola, às vezes, eles não interpretam como algo grave, né? Ainda, Então, às vezes, estimulam, né? Vai lá, bate mesmo, apanhou, revida, né? Não vai ser, não vai sair apanhando de ninguém. então assim, né? É complicado. Algumas crianças e adolescentes não dão sinais muito, assim, perceptíveis, né? Dão, às vezes, numa questão de era um aluno excelente, começa a perder rendimento escolar, né? Fazia tal e tal coisa, de repente está só enfurnado dentro do quarto, ou, né? Já está sempre dentro do quarto, mas passa a não se alimentar direito, passa isso, passa aquilo. Então, assim, tem vários sinais, não existe um sinal específico, mas muitos sinais que podem mostrar que a criança está passando por uma depressão, está passando, né, por uma questão mais violenta, né, por agressividade, até por mensagens, né, que nem às vezes essa questão do monitoramento das mensagens, né. Tem pais que ficam assustados com o que leem no celular dos seus filhos, né, tanto de cunho violento, quanto de cunho sexual, quanto de outras coisas, né. Então eles ficam assim, né, O que como? eu faço agora, né? O que eu faço agora? Né? E até eu tive uma situação recente que eu tive que dizer para a mãe, olha, tua filha está lendo teu celular, eu vou ler lá o que tu escreve. Não, mas tem senha, mas ela sabe a senha do teu celular, né? Então a filha pegava e lia todas as coisas, era capaz de responder ainda para, né? Então o quanto é importante que a gente esteja atento às crianças, adolescentes, né? E tudo, enfim, em qualquer idade, né, Carol? Porque às vezes os próprios amigos da gente, ou pessoas que a gente convive, né? Então, assim, a gente hoje está no foco das crianças e adolescentes. Mas quantos adultos, né? E quantos artistas, eu falei isso na outra vez também, assim, que estão sorrindo e no outro dia não estão aí, né? São as depressões mascaradas que a gente sabe que existem. Né? A pessoa está ali Uhum. rindo, né? Rolando todo mundo, quando ela tem aquela dor profunda, né? Adultos, cai o rendimento faculdade, trabalho, não consegue mais se socializar, enfim, uma série de comportamentos, né, que podem ser olhados, né, perceptíveis, se tu realmente convive com a pessoa e tu sente, né? Uhum. Mas hoje em dia muitas pessoas estão vivendo no seu mundinho. Isoladas, né? Nas bolhas e fora essa falta de empatia que, tipo, ninguém se importa, né? Cada um cuidando da sua vida, então só vão saber realmente quando acontece alguma coisa. Inclusive, essa é a próxima pergunta, né? Ainda existe muito preconceito que as pessoas olham torto, né? Diz que é falta de tanque, de roupa para lavar, falta de fé.
como fazer alguém compreender, né, um problema de saúde emocional, porque quando é físico, todo mundo tá vendo, né? A pessoa tá ali na cama, tá com uma dor, não consegue levantar. Então, tu vê, né, aquilo, é diferente. E a gente viu que depois da pandemia começou muito, né, esse debate de saúde mental, das empresas, né, se preocuparem com isso, né, instalar programas, disponibilizar profissionais. Só que a gente também sabe que esse problema, como tu falasse, é uma tendência a aumentar, né? Porque ficou ali um período que todo mundo foi, e agora que tá vindo as consequências. É, Então, né, como fazer a pessoa entender que um problema invisível é um problema, né? esse problema, ele existe, sempre existiu. Eu acho que ele ficou mais evidente, né, na questão, assim, pós-pandemia, em função das questões que e todo mundo ficou isolado, então ficou tudo mais, né, intenso, né? Mas, assim, quanto à questão de saúde mental, são muitos anos em debate, muitos anos alertando sobre a questão de saúde mental, né? Eu já trabalho aí 17 anos, a psicologia tem muito mais tempo que isso, né? Se a gente for pensar em Freud começar a estudar as questões psicológicas em 1890, né, em diante, então a gente tem mais de século estudando questões de saúde mental anteriores também, né? Então, outros que já vinham olhando e assistindo essas questões, que eles não sabiam nomear muito bem, que daqui a pouco, então, se foi dando nome de uma coisa, de outra, de outra, de outra, né? Mas, assim, a depressão em si, ela é uma doença. Né? Ela pode ser gerada em função de uma situação, né? Um luto, uma perda do emprego, né? Algo que mude, né? Um estresse, enfim, uma questão do trabalho, né? E pode ser também orgânica, né? Eu posso ter questões que eu preciso tomar uma medicação para regular a questão neuroquímica, né? Então, assim, eu também, de uns anos para cá, eu li um autor, não vou lembrar o nome dele agora, mas a questão do enfrentamento às situações também, né, Carol? Depressão, né? Assim, eu não me sinto capaz de estar enfrentando aquela situação. Então eu vou para a cama, eu vou, né? E é sério, as pessoas acham que não, né? Que a pessoa Tem que ir para a igreja, cura. tem que ir para isso, tem que ir para aquilo, tá com falta. Porque psicóloga é para louco, psiquiatra é para louco, né? E tal. Não, gente, não é. É para autoconhecimento, é para saúde mental, é para, né? Tratar essas questões do nosso âmago, né? Do nosso Não só interno. tratar, né? Também previne e ajuda a pessoa a ter mais qualidade de vida, né? Tem muito isso assim, ai, não vou porque é pra louco, só vou em últimos Autoconhecimento, casos, né? né? Eu me conhecer, né? Como assim eu não me conheço, né? Eu sempre digo, vocês, mas eu me conheço. Não, a gente, quanto mais aprofunda o conhecimento sobre si, né? O trabalho sobre si, mais você descobre quantas potencialidades, quantas habilidades, quantas E fraquezas mais tu quer conhecer, né? e Que é muito legal isso. mais você quer se desenvolver e mais você quer, né? No sentido assim, mas tem gente que não quer. Tudo bem, Tudo ok. bem? É. Mas assim, né? Que nem eles brincam, né? Todo mundo tinha que ter um psicólogo para chamar de seu, né? Então, assim, por quê? Porque isso é qualidade de vida, isso é uma forma da gente trabalhar Fazer situações. terapia para quem deveria, para lidar com quem deveria fazer. Exatamente, eu vou lidar desde o meu trabalho, meu relacionamento, a mim mesmo, né? Todo o contexto, né? Então, assim, qual é a prioridade? Você é a prioridade. Se você estiver bem, o resto vai, né? Ou você consegue enxergar as situações de uma forma melhor, né? Ultrapassar, né, os limites e as situações com uma capacidade melhor de resiliência, de interno, né? Então eu consigo olhar para aquela situação e ver que não existe uma barreira tão grande na minha frente que é intransponível. Eu vou adiante, né? Vamos, porque aquelas pessoas, né, que todo mundo diz, super positivas, né? Estão sempre positivas, estão sempre resolvendo problema, estão sempre rindo, estão sempre, elas têm problema também, mas é a forma como elas encaram, né? Então, assim, da forma como você encara as coisas, isso é uma diferença. E você pode ter sido, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu era uma pessoa assim, 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 hoje eu sou assim. Porque ela trabalhou sobre si. Ela foi se autoconhecer. Ela foi desenvolver suas potencialidades, suas habilidades.
ela foi buscar algo mais para justamente, né, entender o que que é esse contexto que ela não conseguia, né? Como você falou antes, a questão do luto, né? Então, assim, mas me bateu agora. Essa é a hora que você busca e vai entender o que é que aconteceu. Mas a gente tem que, vai demorar muito tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 30 anos que você está nesse trauma. Agora você quer resolver numa situação. Não resolve. E além do que, não é o profissional que vai resolver a tua situação, é você que vai vir ali e com a intervenção do profissional você vai começar a ter, né, outra forma de pensar e outra forma de agir. Uhum. Ai, com certeza, muda, né, a qualidade de vida completamente. E quais são os principais sinais de alerta que as pessoas devem observar para identificar se elas, né, estão enfrentando problemas emocionais mais sérios? Porque também a gente sabe que tem muita confusão. Eu tô triste, ok, uma situação pontual, né, um de outro, a vida não é um mar de rosas, né, não é como está no Instagram. Então, normal, todo mundo tem problema. Agora, quando saber, né, que isso se tornou um problema emocional ou algo mais sério que necessita, né, de uma ajuda profissional para conseguir superar. Eu sempre penso assim naquela coisa assim, eu não consigo mais sair da cama, né? O mundo ficou cinza, eu não vejo mais graça em nada. Eu gostava de sair, não gosto mais. Ou eu sou uma pessoa que eu já não sou muito sociável, mas assim mesmo. Eu tenho minhas limitações, né? Eu digo assim que a pessoa fica emburacada na cama, né? Aquela cama fica boa demais ali, né? Então, boa demais é ruim demais, né? Mas enfim, né? Então, assim, tem sinais que a pessoa sabe que ela não tá bem, né? Daqui a pouco eu não consigo mais ir pro meu trabalho. Eu gostava de fazer alguma atividade, não consigo mais fazer, né? Eu me vejo, né? O Tonico. Beijo, Tonico. Tenho que ir te visitar. Então, assim, o Tonico é uma história muito legal, tá? É a mãe dele que escreve. Denise, beijo pra você. Então, assim, o quanto eu preciso entender, o quanto eu não consigo mais, entende, Carol? Ou tô muito agressivo, a minha fala, né? Tô agredindo em palavras as pessoas. As pessoas, opa, o que que houve? Né? Então, aquilo muitas vezes não é com a pessoa, é com ela mesma. As outras pessoas, é com ela mesma, né? Então, assim, às vezes tem mil motivos para que a pessoa tivesse ruim e ela não tá. Mas por quê? Porque ela já tem uma organização interna que ela vai superando e vai indo, né? E coisas assim, como por exemplo o luto, que você falou. Vou usar seu exemplo de novo, né? A gente sabe que o luto, um ano, todas as datas, todas as comemorações, todas as situações, né? E falo de mim, meu pai faleceu ano passado em julho, né? Então vem todas as datas, todas as coisas que a gente vem, daquela saudade, daquela dorzinha, né? A gente tem aquela questão. Claro, você era uma criança, né? Então, assim, vai passar. Se você souber passar. É interessante que faz acho que uns 10 anos eu li um artigo de um psiquiatra que ele dizia: quando você passa bem o primeiro luto, os outros você passa melhor. Né? É verdade, porque hoje para mim parece que nada abala tanto, né? Porque já foi uma perda muito grande e muito cedo. Muito cedo, muito significativa. É. Né? Então, assim, passar como é passar bem? Você entender que, ok, né? A pessoa cumpriu a sua missão, enfim, mesmo se foi doente, mesmo se foi, né, dentro daquilo que você acredita, daquilo que você é tudo, né? E que você também, se não consegue passar, você busque uma ajuda. Porque, assim, hoje não se fala mais, logo que eu me formei, a gente falava em luto patológico, hoje não fala mais. Mas a gente sabe que tem lutos que vão, assim, tem gente que tá 20 anos de luto. Não. Ou como comentasse ali, né, da mãe que perde o filho, claro, a gente sabe que, como tu falasse, é uma dor que não é a ordem natural, é um trauma imenso, mas aí, né, fica lá com aquele guarda-roupa, Tonico tá chorando de muitas saudades. Às vezes mantém o quarto da pessoa, né? Tem uma outra situação aqui de uma moça, assim, muito nova aqui na minha cidade, que morreu de acidente, né? Foi uma coisa bem trágica, assim. Então, né, tinha recém-casado, mudado, então, né, só também da família ficar vivendo aquele ambiente, o apartamento novo,
né? O ex-marido ia lá, então, assim, parece que ainda prolonga mais essa dor, né? Sim. Eu tive caso assim, né? Que um ano depois a mãe ainda estava com todo o quarto montado da menina, todas essas coisas, né? E, e o quanto isso fica, assim, dolorido, né? E também preso ali naquela situação, né? Ela não vai adiante. Ela está ali presa Uhum. naquela situação, naquele dia, né? Ela não foi adiante, né? E eu tenho que fazer, né? Como hoje eu estava lendo até o Cortella escrevendo a respeito, que é algo que não tem o que fazer, né? E é essa sensação que a gente tem, né? De uma. Não tem, tu não tem o que fazer. É aquilo ali, acabou. Tu não pode fazer nada. É É como a diz, única né? que não dá para fazer nada, né? Isso, né? Então, assim, não tem o que você faça. É aquilo ali, né? Então, e essa questão do não posso fazer nada é uma coisa estranha. Porque as pessoas É. normalmente podem, né? A gente pode levar no médico, fazer isso, fazer aquilo, ou cuidar, ou aquele outro, né? Mas não, tem coisas que não tem o que fazer, né? E, e a gente tem, assim, até hoje eu estava falando com uma pessoa que quando a gente tem um familiar adoecido, né? Principalmente mais velho, enfim, ou, né? Eu estava falando em relação ao pai dessa pessoa, né? E na constelação, então na psicologia, a gente entende assim que o que aquele pai tem para dar naquele momento para esse filho? Nada. Ou como o padre Fábio de Mello fala, né? Da questão de que a utilidade do ser, né? Não tem mais nenhuma no sentido daquilo que a gente entende, né? Tu bota, daí ele ainda brinca, né, na fala dele, bota o padre Fábio de Mello no sol, tira o padre de Mello no sol, né? Quando for velhinho, né? Então, assim, não deixa ele no sol, ele brinca ainda assim, né? Tira do sol, é. Então, assim, e o que que aquela pessoa tem, né? Eu que convivi com meus avós, com familiares muito longevos, né? Meu pai, não tão velho assim, que faleceu ano passado. O que que essa pessoa ainda tem para dar não é a sua presença e, né, somente a sua presença que está ali, né? Então, a gente também entender essas questões, né? E entender que essa pessoa vai partir e que é a finitude da vida, né? Uhum. Daquele entendimento físico, né? Porque a Uhum. gente pode ter outros entendimentos, né? Estando no Sim. cunho espiritual, enfim. Né? Mas ali é a finitude da vida. Tá? Então, Uhum. lidar com traumas e lidar com situações que, que nos geram um impacto tão grande, muita psicoterapia e buscar, né, novos objetivos de viver, novas coisas. Por um tempo você vai passar por aquela parte, digamos assim, negra, né? E depois, então, você começa a caminhar. E como a resiliência pode ajudar as pessoas a lidar com a incerteza e a instabilidade emocional, né, de tempos, por exemplo, agora, né, que tem tanta incerteza econômica, insegurança, né, em relação às escolas e na prevenção e tratamento da depressão e ansiedade. Aí é que tá, né? Cada um tem a sua forma de buscar recursos na terapia, na sua religião, na sua crença, né? Naquilo que estuda como educação, como a capacidade de seguir à frente, né, Carol, que é a resiliência. Então, assim, buscar recursos. Aconteceu uma situação traumática, como é que eu vou lidar com isso? Ela está acontecendo de novo? Então, existe o processo de dessensibilização frente às situações. Né? E quando eu não tenho certeza, o que, que eu posso ter ainda, né? Olhar o que, que eu tenho aqui, que é ainda seguro, né? Que eu tenho aqui. Tá tudo bem, a minha casa está aqui, né? Então, meu trabalho está aqui, tá tudo, meus filhos estão aqui. Então, assim, não adianta eu gerar um pânico, um terror, porque eu não vou conseguir fazer nada, eu vou ficar paralisado, porque o pânico faz exatamente isso, me paralisa, né? O medo excessivo, o pânico me faz com que eu paralise, né? Uhum. Então, eu tenho que ver assim, bom, como é que eu posso fazer? Ah, eu vou então lá na escola, conversar com a direção e ver como é que está sendo feita a segurança, como foi essa semana a reunião de pais. Como é que está sendo feita a segurança? A segurança está sendo ser assim, 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 assim.
Agora não pode mais entrar ninguém na escola, a gente entrega a criança no portão, tem um guarda na porta. Tarará, tarará. Bom, é o que podemos fazer nesse momento? É o que podemos fazer nesse momento. Vai ter 2 guardas, vai ter 3 guardas, vai ter isso, vai ter muro, vai ter cerca, vai ter, né, que muitas escolas agora botaram cerca elétrica, botaram um monte de coisa, né, fizeram um monte de coisa. Só que os caras estão entrando por onde? Pela porta. Né? Então tem que ter alguém lá na frente coibindo essa entrada, né? E as pais saberem que existe isso. Né? Então, essa é uma forma. Eu preciso trabalhar, eu preciso deixar lá. Como eu disse, teve muita gente que daqui a pouco pensou em tirar o filho da escola, arranjar outro jeito, fazer alguma outra coisa, se a criança é pequena. Né? Na escola que eu tô, não. Assim, todos, a princípio, estão indo, né, e tal, mas não teve essa situação de retirada da escola. Então, assim, tu tens que também confiar na instituição que tu tá levando. Aí vem a questão de que, de novo, os pais, né? Eu preciso, e isso eu vou falar assim, né? Uma situação que eu vivenciei com meu filho, ele tinha 3 anos, eu troquei ele de escola, e ele entrou e tarará, tarará, e foi, e olhou pra mim, tchau, mãe, pode ir que eu tô, vai trabalhar. Ele fez assim pra mim, sabe? Tá fazendo trabalhar. Eu fui. No entanto, quando eu voltei para buscar, tinha uma mãe agarrada no portão, porque é meu filho, porque. Então, eu não confia na instituição que ela está deixando a criança, né? Você tem que acreditar no trabalho que está sendo feito. E claro que a gente busca uma escola onde tem valores, etc., que são próximos, né? Quando a gente pode buscar próximos dos da gente. E, e que a gente vai deixar a criança segura, né? E aí vem uma série de coisas, né? Políticas públicas, e vem um monte de coisas que são necessárias movimentar para que isso seja também exigido e cumprido, né? Então, assim, mas quando a gente fala de instituições particulares, é como a gente falou, são a gestão da escola que vai ter que dar conta daquilo ali. E fazer com que os pais se sintam seguros de deixar seu bem precioso, né? Eu sempre digo bem precioso lá, e buscar ele intacto. É verdade. E quais são as principais dicas para superar a depressão e ansiedade no pós-pandemia? Bom, aquilo que eu falei lá na outra live também, quando começou a pandemia, todo mundo sabia que ia dar uma porcaria, né? Porque a gente estava vivendo algo inusitado, algo inédito, e que a saúde mental ia pagar o preço. Nem tinha ideia, né, realmente que ia acontecer. Né? E a gente vê ainda hoje, né, essa repercussão de tudo que aconteceu e fazer tratamento, né, Carol? Porque assim, o que vai tratar mesmo é você fazer e buscar o que ainda te assusta a respeito daquelas questões que foram vivenciadas, situações, seja de trauma que aconteceu, de perdas que aconteceram, né, de situações que foram vivenciadas da própria pessoa que adoeceu e passou mal, né? Como tenho aqui no meu prédio um vizinho que ele ainda está se recuperando, né, da situação, que ele ficou muito debilitado. Então, assim, como dar suporte tanto para as pessoas ao redor que perderam, né, ou a pessoa que é adoecida, que teve, né, criança, essa situação que tem ainda sequelas, como dar suporte também para essa pessoa e para a sua família. Porque a gente pensa, às vezes, só numa pessoa, né? E às vezes é um conjunto, é uma família que a gente precisa dar um apoio, né? E eu sempre acreditei muito nos grupos de cuidando do cuidador, né? Que a gente esquece muitas vezes do cuidador, que está lá todo dia fazendo seu trabalho. Cuidador que eu falo, E que seja é um familiar, trabalho pesado, né? seja familiar ou não familiar, né? Então, assim, o quanto é importante a gente poder olhar também para essa pessoa que daqui a pouco vai estar adoecida mentalmente, né? Nessas situações. E a pessoa que é cheia de casos, né? Eu me lembro, então, das cuidadoras da minha avó, quando a minha avó, né, foi para o hospital, assim, já na finaleira, assim, como a gente diz, né? 94 anos, assim. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Eu chamei minha tia, que estava junto, se chama elas, e disse que elas não têm condições de ficar, porque elas estão emocionalmente mexidas com essa situação, porque elas passavam o dia com a minha avó, né? Então, a gente vai achar outras pessoas para elas poderem ficarem ok, para nós poder acolher elas e elas entender que, bom, aquele ciclo está se encerrando ali, né? E se encerrou naquela semana. Né? Então, assim, é um olhar. A gente sofre, que nem eu tô falando aqui, todo mundo, ai, ela é psicóloga, então é super fácil, né? Não, gente, eu sou pessoa como qualquer um. A diferença é que eu tenho uma técnica que eu estudei, né? Estudo profundamente, passo os meus processos, faço a minha terapia, né? A gente não faz continuamente, mas
a gente faz também, né? Busca auxílio de outros profissionais. Então, assim, somos pessoas como qualquer pessoa, temos as nossas situações e, né, talvez encaramos de uma forma diferente algumas situações, mas tem situações que a gente afunda junto. E é normal do ser humano, entende? Sim, ninguém é imbatível, né? Não. E como os profissionais de saúde mental podem ajudar as pessoas a lidar com os desafios emocionais decorrentes dessas situações traumáticas? Através do processo terapêutico, né, Carol? Dentro do processo terapêutico, individualizado, tá? Não existe uma receita de bolo, vai fazer assim, 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 né? Existe, cada processo é um processo, né? Outro dia eu vi um terapeuta falando e eu gostei da fala dele, cada sessão é inédita. Então a pessoa vai te trazendo e conforme ela vai trazendo, aprofundando, né, o que ela sente e aquilo que ela vivenciou, é que a gente tem condições de fazer as intervenções e tá auxiliando essa pessoa, né? Então é Uhum. dessa forma. E também, né, quando necessário, encaminhar para uma medicação, encaminhar para uma outro tipo de terapia que seja, né? Então, nós temos várias terapias que são complementares e que são importantes, né? Então é dentro disso que todos nós trabalhamos. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Não tenho problema algum de caminhar para um profissional, eu acho que tu tens que fazer um uso de uma medicação, ou precisa fazer isso, uma atividade física, olha, vai fazer tal coisa, vai te ajudar nesse processo, que a gente sabe que no processo de depressão, né, que a pessoa não está naquele nível assim de não conseguir se movimentar e tal, mas depois que ela dá uma melhoradinha, olha, começa a dar uma caminhada, faz um exercício físico, porque a gente sabe que vai mexer serotonina, vai mexer na adrenalina, vai mexer os hormônios positivos e aquilo vai fazer bem para a pessoa, né? Então é Uhum. um trabalho conjunto, são, né, se pudesse assim, seriam vários profissionais que a gente poderia estar, né? Eu digo, meu sonho é ter uma equipe multidisciplinar para todo mundo, assim, né? Muitas coisas. Cada um fazer. Mas é importante também a pessoa identificar, né, qual é a terapia que faz bem para ela ou o profissional, né, Bárbara, para também acho que flui o tratamento, né? É que assim, né? A gente às vezes assim, eu quero linha tal, mas de repente naquela linha, o profissional que você vai, você não tem empatia, né? Eu trabalho muito dessa forma, né? Se o profissional e, a, pessoa- e o paciente não tiver, né, a sintonia, o processo não vai. Não vai, não vai, né? A pessoa não É, consegue ir, a pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue, né, estar ali plena, né, fazendo a sua terapia. Ela está sempre em parte fracionada. Então é importante que, se você não gosta daquele terapeuta, procura outro, né? Se você vê assim que não vai, procura outro, né? E aos colegas também, às vezes, eu já vivi em situações assim que eu dizia, gente, a gente tem que poder, né? Numa instituição a gente recebia o paciente, tinha que ficar com ele, mas aquilo às vezes não ia. E tu sabia que ele já tinha sido atendido por outro, e ele gostava de ser atendido por outro. Você fala, olha, vamos deixar ele lá com o outro, ele estava bem lá com o outro. Por que a gente não vai deixar ele com aquela pessoa, né? E todo mundo pode escolher o seu terapeuta. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser, né? Tem muitas situações que, o convênio é isso, mas, bom, o convênio foi num, não gostou, vai no outro, né? Vai no outro. ninguém é obrigada, né? Não. E como as pessoas podem identificar e buscar ajuda, né? Quais os tratamentos mais indicados, ou também se quiser falar um pouquinho mais da linha que tu trabalha, que eu acho bem interessante essa forma integrativa, né, Bárbara? Então, assim, Tratando também um pouquinho espiritual. isso. Então, assim, né, eu não falo muitas vezes diretamente, né, na questão espiritual, deixo a pessoa trazer o seu contexto, né? Mas eu gosto de olhar o ser humano como um todo, né? E olho como um todo, porque é a forma como eu vivo, tá? E como eu penso que a gente tem que ter uma coerência no trabalho da gente. Então, eu olho o ser humano como um todo, tá? Se ele falar ou não, eu estou enxergando ele como um todo, tá? Então, ele vai ter a parte mental, psicológica, física e espiritual, né? Dentro da sua crença. Não estou lá para doutrinar ninguém, né? Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa diz, eu deixei de ir em tal lugar, eu gostava de ir, aquilo me fazia bem, por que você não está mais indo? Vá, procure, faz parte do teu tratamento também, passar por essas, fazer o seu mental, seu físico, né? Todo o ser. Então é importante, né? E o olhar como um todo, porque a gente não é pedaço, tá?
É diferente. Bom, você vai no médico hoje, mas é meu dedo do pé. Ah, mas é meu braço, é meu ombro, né? É meu estômago. Ok, vai se especializando nisso. Mas quando tu pode ter uma pessoa que te olha como um todo, e muitas vezes, né, em função de eu ter trabalhado em clínica psiquiátrica, de ter trabalhado com muito médico e tal, às vezes a pessoa está me falando, tu já verificou tal coisa? Já foi no teu médico que tu costuma ir fazer um check-up, fazer uma revisão, né? Porque às vezes tem situações que são orgânicas e que estão afetando, até a medicação, né? Estão afetando a pessoa e ela não se dá conta. Então, assim, né? E como eu sou psico-oncologista também, e trabalhei com bariátricos, e trabalhei com muita gente já, então o que que acontece, né? É um apanhado de conhecimentos, né? Eu não sou médico, não medico ninguém. Mas, assim, às vezes tu tem que dar um toque para a pessoa. Olha, quem sabe você vai, não espera, né? Como eu trabalhei com essa questão do trabalho, né? Com essa questão da oncologia, atualmente não tenho paciente, mas enfim, né? Uma vez uma paciente chegou, não, ela estava na resistência dela. Ah, eu vou depois lá no médico, já levei, deixei lá. E daí eu disse assim, mas o que que deu no teu exame? Ah, deu assim, 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 era uma coisa grave. Eu olhei para ela assim, por que, por que que tu está botando uma resistência? E eu falo, né? Porque eu poderia fazer uma volta, então, assim, por que que tu está botando uma resistência, né? E ir ver isso que é tua saúde e tu tem um risco sério de ter uma coisa maior. Ah, porque eu tô com medo. Então vamos falar disso agora. Vamos falar do teu medo. Por que tu tá com medo? Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Ela foi me falando. Tá, então, tu me promete, daí um dia, mas que era uma situação muito grave. Eu disse assim, tu me promete que tu vai ligar, que era de noite, amanhã de manhã e vai marcar uma hora pro medo. Né? Eu não, isso é uma intervenção, digamos assim, além, né? Então, assim, tá Mas às vezes é necessário, né? Porque hoje, assim, que eu já superei, né? Consigo até rir da situação. Só que na hora, realmente, a pessoa não vê saída. E aí, graças a Deus, ali naquele momento, eu tive muitos amigos coachings, terapeutas, né? Que me auxiliaram. E aí, um falou assim pra mim, Carol, se tu morrer amanhã, o que acontece? Né? Aí eu, pois é. Tipo, talvez chorem, né, um pouco, não banalizando, né? Mas que nem falou, vai ser ali um tempo, depois as pessoas vão seguir a vida. Então adianta eu ficar aqui paralisada de medo, né? E não não conseguir reagir. vencer isso em função, daí vem aquela virada, né, de chave que, tipo, não, realmente a minha vida, a minha saúde, eu tenho que priorizar e tenho que cuidar, e se eu não resolver, ninguém vai fazer, Exatamente, né? né? Que nem eu tive um câncer, né, Carol, em 2019. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu senti, né, aquela coisa, né? Não foi exame, foi tomando banho. Aí meu marido Uhum. disse assim, ah, estão teus hormônios. Não. Né? Aquilo era sexta-feira, na segunda eu estava no médico, né? Em 40 dias eu fiz uma cirurgia, fiz uma radioterapia, passei todo o processo, né? Fiz, né, todo o tratamento, enfim, tudo que tem que ser feito, né? Não precisei fazer químio. Mas por quê? Porque se eu tivesse, são os meus hormônios, e tem muito paciente que faz isso, em qualquer Uhum. tipo de doença, né? Tanto que agora também é um outro índice que eu estava lendo, e que eu já conversava com os médicos, né? Porque como eu sou da área, né? A gente está sempre lendo, que a gente sabia que ia ter muitos casos de câncer pós-pandemia, né? Por quê? Porque as Uhum. pessoas não foram fazer seus controles, não foram fazer Exato. seus exames, não foram fazer seus check-ups, não foram fazer isso, não foram fazer aquilo, não foram fazer aquele outro, por medo do Covid. Da contaminação. Então, agora elas estão com algo, né? E me criticaram, as minhas amigas, porque eu tive final de 2019, né? Então, 2020, 21, eu fazia exame cada 6 meses. E as minhas amigas diziam, mas tu vai para dentro do hospital fazer exame? Vou, é a minha saúde. Uhum. Né? De máscara, tudo. E eu vou me cuidar. Então, a gente se cuidar, né? Acho que assim, eu imagino que a gente está finalizando já, né, Carol? A gente se cuidar, né? A gente ter esse olhar para a gente. Às vezes pode ser assim, é uma bobagem, não é nada. Vai ver, tira aquilo, porque às vezes aquilo, muitas doenças, inclusive, elas vêm do nosso mental desequilibrado. Elas vêm psicossomaticamente, né? Então, assim, temos que cuidar da nossa parte mental. É o que comanda tudo. E às vezes tu tenta explicar para os outros, mas em palavras, né, ninguém entende. Quem vai entender é a pessoa que está passando. Né? Exatamente. Aqueles casos de paralisia e que ninguém descobre porque não, a pessoa está plena, os músculos funcionam, faz todos os exames, está tudo bem, mas a pessoa
não consegue. É a mente. É a mente. A nossa mente, ela é poderosíssima. Nossa, a gente ficaria conversando aqui até amanhã, né, Bárbara? Não sei se concluísse, se quer deixar uma mensagem final também para o pessoal. Olha, a minha mensagem final seria, né, assim, voltando para o assunto de pais, professores e outras coisas, né, para os pais, né? Cuidem do seu bem precioso, eduquem ele, né? Dar rotina, dar regras, dar limites é mostrar que ama também, né? Ensinar as coisas. Então, assim, a criança, ela precisa ser orientada, ela precisa ser educada, né? E não é uma questão de condicionamento, né? Que às vezes parece que a gente está condicionando, né? Não, eu preciso educar, eu preciso orientar o meu filho, né? Se eu, enquanto pai e mãe, não fizer, quem vai fazer? Né? A escola serve para o ensino, é uma outra parte dessa formação do ser humano, né? E quanto à questão de depressão, ansiedade, não deixa para amanhã, vai hoje. E se você vê alguém que não está bem, né, seja você, seja alguém que está próximo, um colega de trabalho, uma pessoa da sua família, né? Olha, se você não está tendo força para ir sozinho, eu vou com você. A gente às vezes precisa de uma companhia. A gente precisa ter E alguém quando a que... pessoa resiste, Bárbara, tem alguma dica? Olha, quando a pessoa resiste, e são muitas, né? E eu digo assim, né? Elas só vão quando a coisa mesmo realmente pega, né? Eu disse, resistir para quê? Né? Questiona ela, por que ela está resistindo se tratar, se cuidar, tá? Porque daquilo que hoje é uma depressão leve, ela pode se tornar uma depressão grave, pode ser uma ansiedade, depois pode ser uma crise de pânico. Então, assim, por que não tratar no início? Vai lá, né? Faz uma avaliação. Então, assim, muitas vezes eu convenço, né? Dizendo assim, vai fazer uma avaliação. Só faz uma avaliação. Então, assim, mas eu não quero tomar medicação porque isso vicia. Tem tanta coisa que vicia, maus hábitos viciam, né? Violência vicia, né? Tem muita gente viciada em um monte de jogos eletrônicos, Bebida. bebida, né? WhatsApp, Instagram, né? Joguinhos. Então, assim, aquilo que vai te fazer bem, né? A medicação, como qualquer outra questão, né? Digo assim, quando você tem uma diabetes, uma hipertensão, outra, né, tireoide, você toma, porque você sabe que você precisa. Neuroquimicamente, se você precisa também, você precisa daquela medicação. E por que você não vai fazer esse benefício para você? Né? Você vai tomar um tempo e depois você vai tirar. Normalmente, os médicos dizem, você vai tomar tanto tempo. Ou tem situações que não, dependendo do que é. Mas, qual é a qualidade de vida que você quer ter? Essa é a pergunta. Você quer viver bem? É uma pessoa que tem oscilação de humor, ou que tem uma outra questão que está sempre, né? Daqui a pouco brigando com todo mundo e tal, por conta de uma disfunção neuroquímica. Por que não? Então, assim, Bom, vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar e fazer essa amplitude de terapias integrativas, a sua espiritualidade, sua crença, o seu exercício físico, sua alimentação. É um conjunto de coisas. Obviamente, sua terapia, né? com certeza. Bom, muito obrigada, né? Vou deixar a live salva aqui, pessoal. Depois também, né? E salvo o perfil da Bárbara. Quem quiser saber mais informações ou sobre os serviços dela, pode chamar ali no Instagram. E depois vai estar salva no canal do YouTube. Bárbara, muito obrigada, né? Uma boa noite, um bom feriado para ti. Espero te encontrar mais vezes. Obrigada, Carol. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada àqueles que assistiram também, né? E um bom feriado para você também. Obrigada. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.